Bom, vamos continuar com as nossas conversas sobre neoplatonismo. Hoje estamos recebendo aqui o professor Oscar Federico Balchowitz, que é professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fundador do GT do Neoplatonismo, que coordenou durante muito tempo e tem atuado ativamente junto à Sociedade Ibero-Americana de Estudos Neoplatônicos, promovendo atividades, publicações, enfim, alguém que já vem construindo aí esse espaço acadêmico em torno do neoplatonismo no Brasil há bastante tempo. Hoje a gente vai falar sobre Mestre Eckhart, né? Eu queria já agradecer ao professor pela participação aqui no nosso canal e passo a palavra, Federico, colocando um pouco a perspectiva inicial assim de como é que você situa Mestre Eckhart dentro dessa tradição neoplatônica de um modo mais introdutório. Bom, boa noite, Cícero. É um prazer estar aqui com você. Eu estava acompanhando, né, as diversas gravações que você já fez com o pessoal ligado ao neoplatonismo daqui e do exterior também. Eu achei uma iniciativa muito interessante para esses tempos de pandemia e também quando não tiver pandemia, né? Eu acho que no futuro a gente pode continuar fazendo esses encontros virtuais. Bom, a ideia era conversar um pouco sobre o mestre Eckhart e talvez ele seja um dos grandes representantes dessa recepção neoplatônica na Idade Média, né? Mestre Eckhart chega a ele obras fundamentais do neoplatonismo e autores que antes não eram conhecidos, né? Ou não abertamente conhecidos, né? Como é o caso do Próclo, por exemplo. Também os Dionísio Areopagita, são autores que ele maneja muito à vontade, sobretudo na parte latina da sua obra, né? Aquela parte que ele desenvolve junto à universidade, é uma parte... Você sabe que a obra de Eckhart está dividida em duas grandes partes, né? Que ele chama obra latina e obra alemã. Na obra latina, você tem exatamente esse trabalho que ele desenvolveu em Paris, nas 2, 3 vezes que ele esteve lá, e é, de fato, uma obra muito mais sistemática. Temos aí um projeto de uma obra tripartida, né? Que seria uma grande obra que ele tentava ali reunir digamos, os principais argumentos e também na parte da obra exegética propriamente, onde ele desenvolve sermões em latim e também comentários aos livros das escrituras, né? Então, essa parte latina é onde mais temos presentes as obras neoplatônicas, por assim dizer. De certa forma, acho que Eckhart tenta justificar-se ou amparar-se nessa tradição, onde ele tem que realmente se defender de algum modo, né, em termos de argumentação. E a parte alemã, que eu acho que é mais divulgada no Brasil durante muito tempo, pouquíssimas obras latinas chegaram até nós, né? Você vê que só nos anos 80 é que a gente teve uma tradução dos principais tratados alemães, um ou outro sermão latino que foi trazido também para o português, mas a grande parte latina ela continua até hoje sem traduções significativas, né? E é justamente essa obra alemã, isso acontece em vários países, né? A obra alemã ela é muito mais difundida do que a latina. Talvez porque na obra alemã, de algum modo, o mestre Eckhart se sente mais solto para escrever e para falar. A maioria desses tratados são tratados, vamos dizer assim, muito mais voltados para um enriquecimento espiritual do que propriamente para uma discussão teórica ou metafísica. Então, basicamente, essas são as duas obras que a gente chama uma obra bipartida em idiomas, mas que, ao contrário do que alguém possa imaginar, Eckhart, esses dois momentos da sua obra estão muito concatenados, né? Eu diria que, na parte latina, Eckhart desenvolve uma estrutura metafísica que se supõe, ou de algum modo está suposta, na parte alemã. Então, quando ele desenvolve os seus sermões, os seus tratados, você, não que ele não faça citações ali diretas, explícitas, ele faz, mas em menor medida. Mas então ali ele realmente dá rédeas soltas, né, à sua verbe alemã
criando palavras, inclusive palavras muito interessantes, como, por exemplo, inefável, né? Eu diria que se na parte latina estamos a metafísica mais sistemática de Eckhart, na parte alemã, o que a gente encontra são sermões e tratados muito mais voltados para uma ética, e aí eu acho que é uma questão que nos interessa, porque não é uma ética normativa, não é uma questão de colocar normas, é muito mais uma ética que é uma consequência da metafísica. Eu acho que isso a gente pode tocar daqui a pouco. Eckhart é um autor do século XIII, né? Então ele se citou num momento histórico onde chegam até ele muito do que a Idade Média vai conhecer da tradição filosófica, né? Além das obras neoplatônicas que eu citei, Alberto Magno é muito importante para ele, Tomás de Aquino. Você já tem um certo momento ali, já tem obras de Aristóteles circulando, uma crítica feita, enfim, e claro, Agostinho também, né? Então, depois dos trabalhos que o grupo do Dolores Torlesi fez sobre as fontes de Mestre Eckhart, você vê que realmente o homem conhecia muita coisa, e o pensamento árabe também pode se ver presente ali. Então, é um autor muito bem situado na passagem do século XIII para o XIV, né? Há uma discussão, me parece interessante, que gira em torno do fundamento do pensamento de Eckhart, que haveria, talvez que associaria ele ao neoplatonismo, de certa maneira também o afastaria ele do neoplatonismo em certa medida. Como é que você vê essa relação, por exemplo, de ontologia, de renologia, ou de alguém chama de metafísica do êxodo? Em que medida a metafísica, né, essa estrutura metafísica cristã, né, de Mestre Eckhart, recebe essa tradição, esses elementos da tradição neoplatônica e dialoga, por exemplo, com a noção de ser, né? Como é que essa nossa estrutura tão hierarquizada do neoplatonismo grego, né, digamos assim, é recebida e é trabalhada em Eckhart quando passa a se pensar Deus como ser? Então, justamente ali é interessante, porque isso que você chama, né, e a tradição chamou da metafísica do êxodo, né? Então, nós sabemos que o livro do Êxodo apresenta uma certa declaração de identidade do Deus Criador. E isso serviu ao pensamento cristão como uma referência metafísica a ser pensada. Bem, Eckhart não é diferente dos outros que antecederam, e ele, de fato, vai pensar essa questão toda. Mas o que é interessante nele é que ele vai fazer, vai entender essa metafísica do Êxodo, apoiando-se explicitamente em Próclo e no Liber de Causis. Então, ali onde se entende que a declaração eu sou o que sou, ou eu sou aquele que é, está remetendo ao ser divino, acontece que a primeira coisa que é criada é justamente o ser. Então, a partir daí, o ser fica num nível, diríamos, derivado, frente ao Criador, frente ao Uno, como ele chama. Então, ele vai dizer, eu só posso entender que Deus é o ser se você aceitar que, por ser, eu estou entendendo a pureza do ser, né? E, a partir daí, o que é criado é o ser. Então, você vê que já há aí uma indicação de que ele está pensando o ser, ou eu diria que, inclusive, é uma metafísica enológica, né? Nesses termos que você está usando, ela é enológica porque ela indica o tempo todo o uno e coloca abaixo, nessa hierarquia, aquilo que é criado. Claro, quando eu falo que o princípio do ser é Deus ou é o uno, ao mesmo tempo você pode dizer, mas ele está caindo numa tradição substancialista. Não, não está, porque justamente quando ele desenvolve a ideia, o que vamos alcançar é um pensamento que diz, uma expressão muito feliz dele, que diz, Deus é a negação da negação. E ao se fazer isso, né, o que significa ser negação da negação? Ele mesmo explica. E com belas palavras. Uma que a gente pode entender que Deus é superabundância da afirmação, ou uma afirmação superabundante. E, por outro lado, uma expressão que ele utiliza, que é raiz existencial. Deus é a raiz existencial de todas as coisas. Então, não há nada que exista que possa estar desarraigado ou desenraizado desse Deus ou desse princípio. Então, nesse sentido, há uma enologia pensada à luz da metafísica do Êxodo. Então, não é mais aquela metafísica do Êxodo que já
damos por assentado que já entendemos que, bom, então ali é o ser, é o Criador. Não. Inclusive porque a gente vai ver depois que essa negação da negação não é outra forma de falar, além da superabundante afirmação, de falar que Deus é de uma natureza indistinta. Por isso que não cabe a ele qualquer tipo de singularidade. Por isso que eu digo, paralelo a isso, o que vamos ter? É que essa metafísica vai exigir que o homem que procura a Deus também mergulhe nessa indistinção. Para que ele seja como ele era. Né? Eu quero voltar a ser o que era quando ainda não era, diz o mestre Eckhart. Voltar a ter uma experiência existencial dessa indistinção. E aí vem, que a gente vai se aproximar daqui a pouco, esses emblemas, né, do pensamento eckartiano expresso no Abendgeschidenheit, né, na teoria do despojamento radical ou do desprendimento, ou como o Amador Vega traduziu, o ser separado, a total disponibilidade, etc. Né? A verdadeira pobreza, se você quiser. Então, me parece que essa metafísica aqui, na parte latina, aí temos essa coisa do êxodo, não que ela desapareça por completo no pensamento alemão, mas ali, se você lê os sermões, você vê que não é essa a sua preocupação. Né? Ali ele começa a inverter, o Liber de Causa também se faz presente, há referências a isso, mas eu acho que é isso. Então, uma metafísica enológica, e eu diria que radicalmente na alemã nós poderíamos falar que temos uma meontologia também de cunho bem neoplatônico. Né? Não sei se era isso que você estava pensando. Sim, sim. Essa ideia da negação da negação, né? Do ser tomado aí nesse aspecto é bastante interessante. Eu acho que é um caminho que Eckhart encontra realmente para fazer essa, digamos, característica, talvez a distinção mais forte, né, que o cristianismo tem com relação à tradição pagã, para dizer de alguma maneira, né, que é esse anúncio, né, ego sum qui sum, né, essa coisa marcada, como é que se associa isso a uma experiência de um Deus que não é ser, mas ao mesmo tempo é ser duas vezes, né, como poderia pensar aquele que é mais que ser, né. Agora você está focando uma coisa interessante na obra alemã, né, que é uma obra que tem um caráter bastante, talvez vamos dizer assim, popular, né, no sentido de que estava voltado para a comunidade, né, ou seja, tinha uma linguagem voltada diretamente para que seja apreendida, né, e talvez, vamos dizer, vivenciada do ponto de vista da mensagem, né. E aí essa coisa do mestre Eckhart como mestre de vida, enfim, depois a gente pode pensar, né, essa recepção do pensamento de Eckhart como um pensador que estava num contexto aí refletindo de uma maneira bastante revolucionária, vamos dizer, do ponto de vista da relação com a vida, né? Porque tem essa coisa do não porquê, né? Do viver sem porquê. Como é que você pensa essa ideia de uma vida sem porquê? Como é que ela se encaixaria nessa relação de desbastamento, né? de negação, a phaeresis, né? de uma espécie de... A imagem do escultor também tão recorrente na tradição neoplatônica, que talvez ganha uma visão mais específica com Eckhart, né? Sim. Eu acho que é bem isso, porque a parte alemã ela é muito, você fala assim, mais popular, porque de fato essa obra alemã, embora existam estudos que mostram que as duas obras não foram escritas em obras diferentes, mas não significou que elas foram criadas em lugares, por exemplo, a parte latina não se desenvolve só em Paris. Algumas coisas foram escritas em momentos em que ele estava na Alemanha. E quando ele estava na Alemanha, e aí que eu acho que é importante o que você falou, ele é um homem que foi subindo na hierarquia da igreja e cada vez mais ele tinha mais atribuições, né? Então, de algum modo, ele comandava, organizava dezenas de mosteiros. Então, na ordem dos predicadores, dos dominicanos, né? Então, ele realmente tinha um apelo muito mais popular,
está vindo uma tarefa, digamos assim, de instrução. Se você pega os primeiros trabalhos de Eckhart, o primeiro momento, né, quando ele está dando aula para noviços e falando do desprendimento, por exemplo. Então, de fato, a língua alemã, nesse sentido, ela é mais popular, né, porque ela está... E não que isso fosse fácil, porque, de fato, o Eckhart vai acabar criando vários termos, né, neologismos, que permitiam, né, que ele pudesse expressar algo que é de uma ordem muito, digamos, repetindo a palavra, é inefável, né? A gente chega perto de algo que não temos como falar. Mas aí você me falou que ele é um Lebensmeister, né? Um mestre da vida, né? E, de fato, porque se, por um lado, a metafísica desenvolvida lá na parte latina, ela é rigorosa no sentido de argumentar, a metodologia das questões, né? Bom, o que vai acontecer no pensamento latino é que é algo que vai pensar assim, Mestre Eckhart, por excelência, ele é um pensador da liberdade. E isso que você pergunta pelo viver sem porquê é quase que como se fosse um emblema, né? Como se fosse a consigna de um emblema. Se um pensador pudéssemos colocar emblemas para os pensadores, aí certamente, né, vai aparecer esse viver sem porquê, né? E o que significa esse viver sem porquê? Se ele é um pensador da liberdade, é porque ele o tempo todo entende que temos que emular ou imitar aquilo que é da própria natureza divina. E algo que é espantoso é que Deus não cria em razão de alguma coisa. Pode-se dizer, mas Deus cria em função da sua própria bondade, uma superabundante bondade. Sim, mas digamos que é superabundante, né? É sobra, é um transbordamento de amor até, se você quiser. De maneira que não é uma razão que está em jogo. Não é uma causa. Eu faço isso em função daquilo. Bom, esse é o mistério da criação, evidentemente, acho que para todas as religiões, né? Por que se cria? Bom, o caso é que para tentarmos ser isso que Deus é, ou para tentarmos nos aproximar dessa experiência, Eckhart não vai abrir mão do mundo. Isso acho algo importante de marcar dentro do pensamento místico, que é a não abdicação do mundo. Não só em Eckhart, mas em toda a tradição, pelo menos nessa tradição da mística especulativa, você não tem uma crítica ou um abandono do mundo. Né? Você não sai do mundo, a não ser ficando nele. Quer dizer, o mundo é que deve se transformar. Então, toda essa doutrina da teofania, que vem lá de Dionísio, passa por Eríogenes, chega em Mestre Eckhart. Então, a ideia, eu acho que assim, você fala na figura do escultor, que Dionísio me parece que utiliza essa metáfora, né? É preciso esculpir, ou seja, tirar aquilo que não é a imagem, né? Bom, eu diria que essa construção da imagem, mais do que construir uma imagem no sentido de um escultor, Eckhart vai pensar numa imagem sem imagem. Vai pensar num Deus que não é Deus. Né? São conhecidos até clichês do pensamento kantiano, até Nietzsche reproduz isso quando faz. Não será que não estamos agora num momento de pedir a Deus que nos livre de Deus? É um pouco isso. Por quê? Porque Deus acaba sendo como um obstáculo ainda. É preciso ir além, é preciso que não exista nada. Ou melhor, é preciso que exista um nada que nos reúna. Aí, aquele homem que procura, o humano que procura por Deus e o próprio Deus. Mas como não tem nem Deus, nem humano, o que tem um fundo de distinção, ele fala, nesse fundo onde o anjo, a mosca e eu e Deus éramos o mesmo, aí se dá uma experiência que, ao modo de um escultor, eu diria, mas mais ainda, ao modo de um arquiteto. Ou seja, Eckhart quer criar lugares. Ele quer construir lugares onde se deixe ver esse poder extraordinário da possibilidade de uma liberdade infinita, de uma liberdade que age sem porquê. E isso eu acho que é a base desse pensamento do viver sem porquê, que imita a vida, né? No fim, imita a vida. Se você perguntar à vida por que ela cria, se ela pudesse responder, diz Eckhart, ela diria, vivo porque vivo. Né? Esse vivo porque vivo, né, que vai ser tão retomado também posteriormente aí, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, autores que lidam um pouco com essa ideia de que
é Cristo que vive em mim, né? Também tem essa coisa, o Cristo vivo, né? Uma vida que é a própria vida divina, porque é uma experiência, né, de estar no mundo, de uma certa maneira. Eu acho interessante quando você fala essa questão da linguagem de Eckhart, principalmente porque parece haver não uma tensão, mas um jogo, né, em que, ao mesmo tempo que ele usa uma linguagem que é totalmente vernácula, né, que ele está lidando com a língua vernácula, né, no momento em que o latim é uma base muito forte, né, e, por outro lado, ele está mostrando que essa língua, ou essa linguagem, ela é sempre não um empecilho do ponto de vista do louvor, da relação com o sagrado, mas, ao mesmo tempo, a coisa do sem modo, né? Do amodal. Né? Enquanto houver algum modo, não há a experiência. Então, parece que a linguagem desconstrói a si mesma, né? Ou seja, essa relação de uma linguagem que busca, o Derrida diz, denegar, né? Denegar a si mesma. É como se houvesse um processo pela própria linguagem. Compreende o que eu estou... Sim, 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 sim. Porque no fim, acho que tem muitas coisas para a gente pensar aí, né? Primeiro, essa experiência do não modo, que você diz, né? De fato, não há modos, no seu modo sem modo. Porque quem fica no modo, ele não chega lá, né? Por isso que é preciso, inclusive, ir além de Deus, né? Heidegger, a caminho da pergunta do ser, ele risca a palavra ser, né? Talvez em Eckhart ele deveria ter tido cuidado de riscar a palavra Deus. Né? Toda vez que ele fala em Deus, risca. Porque não é Deus, assim, não tem essa experiência direta. Né? E aí, claro, tem duas coisas importantes que você falou. Né? Uma é essa ideia de total abandono, que no fim não é senão um abandono da diferença. Uhum. Então, por exemplo, talvez o mais comentado tratado de Eckhart seja o tratado do desprendimento, né? Traduzido para dezenas e dezenas de línguas, em dezenas de edições ao longo dos últimos séculos. Séculos, a gente está falando. Uhum. E um outro sermão que é muito conhecido também é o sermão 52, que é sobre aquela passagem sobre o que os pobres herdarão o reino do céu, né? Os pobres espíritos herdarão o reino do céu, que é o sermão sobre a pobreza, é o sermão 52. Né? Você falou alguma coisa, não te ouvi. Repete aí, por favor. Não, eu estava pensando exatamente no sermão da pobreza, né? Eu estava associando também a relação com a Marta e a Maria, né? Que é uma coisa que é muito também isso. Imagem, né? Pronto, isso. Isso é algo bonito para se pensar em Eckhart também, né? Eu vira e mexe me vejo pensando assim que por que vamos dizer, o modelo do homem desprendido é uma mulher. Isso é belíssimo. Eu não sei se porque ele tinha relações com as beguinas, né? Tinha um público feminino, mas veja, Marta aparece aí como um emblema, ou seja, ela não precisa estar aos pés do Senhor para sentir a sua presença, porque ela, no seu dia a dia, ali fazendo o almoço, cuidando da casa, ela já está com ele. Então, isso é belíssimo, né? Então, de fato, esse é um sermão interessante, porque há uma supremacia, uma certa valorização, né, da Marta frente a Maria, mas tanto o sermão 52 como o desprendimento, o que eles estão colocando ali? Que é preciso ser pobre por excelência, ou seja, nada saber, nada querer e nada ter, e, em consequência, abrir um vazio, abrir um espaço, ou fundar um lugar onde o que vigore ali seja de caráter extraordinário. Por que é extraordinário? Porque é algo que não pode ser demarcado. Já não se pensa mais isso em função daquilo. Não há, é totalmente indistinção. Como o próprio fundo. Então, no fim, o que aflora ali no fundo da alma, ele fala, que lugar é esse? Ele pergunta. Já falei, esse lugar pode ser a centelha da alma, o fundo da alma. É ali que faz irrupção o próprio nada. Então, vemos como esse nada ele é a raiz existencial de cada ente. Então, nós também, ou seja, ele já está aqui. O que eu tenho é que abrir no caminho, né? Abrir uma clareira, uma capoeira, como você gosta, em meio à mata, e celebrar a vida ali como se fosse uma dança, praticamente, porque é uma alegria total. Pura alegria. Quando ele fala que os campos verdejantes
É como a descrição de... Eu estava pensando nisso outro dia, que há toda uma topologia do desprendimento, Cis. Se você começar a olhar os momentos em que Eckhart fala, você começa a ver as relações interior e exterior, o castelo da alma, ou a cidadela da alma, o lugar, os campos verdejantes que se abrem. Então, uma série de referências, por isso que eu falo, talvez muito mais para um arquiteto, porque eu estou com isso em mente justamente porque eu estou trabalhando um autor, um arquiteto do começo do século, um arquiteto expressionista, o Bruno Taut, que faz referência a Eckhart no momento culminante da sua obra, quando ele fala lá da coroa da cidade, ele fala assim, e isso diz também o mestre Eckhart, o Supremo é vazio e silencioso. Então, por isso que eu falo, esses alemães, eles também têm uma bagagem, eles vão sendo... no caso, estamos falando de uma obra que foi editada no começo do século passado, por Landau. É uma edição que nem sei se existe hoje, eu tenho um facsímile da época, porque outras edições muito mais críticas apareceram, com todo o aparato e tal. Mas Eckhart é um autor muito efervescente, né? Muito presente ao longo da tradição. Ou seja, a posteridade dele é muito rica, né? Então, me parece que essa ideia que surge dessa teoria do desprendimento ou da pobreza radical, a ideia de... ela nos leva a uma vontade livre. Por isso que eu falo, ele é um pensador da liberdade. Então, o que significa ter uma vontade livre? Nietzsche perguntava, não pergunte livre de quê? Livre para quê, né? O que é o para... porque justamente em não querendo, não tendo e não sabendo, eu consigo imitar, eu consigo agir de tal maneira que nada entra em mim. Então, chega um momento em que esse lugar extraordinário é de tal vigor que você, ainda que de relance, né? Ou de uma olhadela muito rápida, algo se mostra. E o que é que se mostra? Né? O próprio fundo, né? Aquilo que não tem fundo. Então, eu acho que essa experiência é a experiência mística por excelência para mim. A possibilidade de uma experiência que é possível, de que o fundo da alma é o lugar da liberdade, se quiser pensar assim. Muito além dos labores cotidianos que todos nós temos que fazer, né? É interessante, Federico, a gente explorar um pouco isso que você está colocando, essa topologia do extraordinário, digamos assim, ou pelo menos uma topologia aí que passa por essa relação. Eu gosto dessa ideia de um impossível, né? Porque é impossível enquanto experiência, quer dizer, tênue, é efêmera, é algo que não se realiza em vida, em sua completude, né? Mas, ao mesmo tempo, é a possível experiência, a abertura, né? Vivência, que se dá exatamente nisso que alguns chamam de êxtase, outros enfim, de uma aproximação de contemplativo, né? Com o fundo, né? Que você está chamando de fundo aí. E aí eu fico pensando como é que a gente traz isso, né? Porque há um certo preconceito, ou talvez uma visão limitada disso, né? Ou desse tipo de experiência que diz, olha, isso aí é uma espécie de ascetismo radical, uma coisa de fuga, como você tinha dito, fuga completa, essa interpretação de fugir só ao só, como Plotino vai dizer, talvez tenha mais sentido de um encontro, né? De um encontro com o mundo, mas para além do mundo no sentido que não se dá enquanto multiplicidade, né? Mas que passa pela multiplicidade, que se realiza enquanto mundo, mas ao mesmo tempo exige essa abertura, né, para essa liberdade diante do próprio mundo, da própria relação com as coisas, né? Então, isso tem uma vertente, me parece, que eu tenho me preocupado e pensado um pouco aí, que é a questão ética que está em torno disso, né? Que você já adiantou aqui no início. Como é que a gente pode, ao contrário de entender esse tipo de posição, né, como uma negação à possibilidade de uma vivência integrada, né, e ética, né, porque se dá no âmbito da relação com os outros e com o mundo, né, com a natureza principalmente, né? Então, a mística sempre teve essa tradição com a natureza, né, enfim, toda essa simbologia que você mesmo comenta aí, né? A natureza é o campo, é o castelo, é a casa, mas é o interior, é a convivência, é uma pluralidade de imagens, né, que a natureza mesmo enquanto mundo e a vida cotidiana nossa, elas se dão de uma maneira muito integrada, né?
Então, como é que você pensa a possibilidade de se falar de uma ética que não seja simplesmente normativa ou prescritiva do ponto de vista, né, de poderia ser valores e mais numa experiência outra, né, da liberdade? O problema é que geralmente quem fala de ética está mais preocupado em construir certos ismos, né? Então, é um hedonismo, ou é um compatibilismo, ou etc. E nada disso pode ser pensado rigorosamente, isso para mim não serve absolutamente, né? Então, olha, tem uma coisa que a gente estava chegando a falar aqui, que é a de habitar um lugar extraordinário. Chegar a habitar. Habitar não significa que você possa permanecer ali o tempo todo. Essa permanência é interessante porque o Eckhart diz assim, olha, mas que lugar é esse? Ele fala, olha, esse lugar é o lugar onde Deus habita. Ele fala, ele é um habitar em sua própria essência. Ele mora e permanece em sua própria essência. A Invonen ele utiliza. Então, vê, como é que a gente pode ter uma experiência divina e extraordinária? Ele vai dizer, a melhor virtude para isso é o desprendimento, porque ela me livra de tudo. Mas esse livrar-se não significa que eu deixe de tomar, de cuidar. Inclusive, isso é uma palavra muito interessante em Eckhart, que é o Sorgen, né? O cuidado para com as coisas. E acho que isso também que vai repercutir em Heidegger depois, quando Heidegger quando fala de serenidade, quando está falando de em momentos cruciais da obra de Heidegger, por exemplo, na virada, ele explicitamente ele fala, olha, aqui o que a gente está pensando foi dito já por Eckhart. É preciso, aqueles que são de pouca essência, nada do que façam vai brotar alguma coisa boa. Nada de essencial vai surgir daí. Então, esse cuidado para com o mundo, para com o próximo, para com todas as coisas e para consigo mesmo, né? Isso acho que brota dessa postura, vamos chamar de mística, sim, mas é uma consequência metafísica. Só pode espantar alguém esse tipo de discurso para quem está dentro da metafísica. Para quem já está além da metafísica, ou seja, para além de uma ontologia, porque, no fim, assim, eu penso que essa ontologia que você está se referindo não é uma ontologia fundamental, né? É uma ontologia metafísica, já criticada, que já deu o que tinha que dar, e que nos leva a uma desconstrução do mundo, dos deuses que já se foram há muito tempo, e uma abertura para a gente pensar agora mesmo, e ver só, quando a gente está falando, estamos falando isso no momento em que estamos recolhidos em casa, em consequência de muitas coisas, não só de um vírus. Mas aqui estamos. Bom, isso também exige que a gente aprenda a habitar, de um certo modo, que não é mais o mesmo. Assim, no momento de crise, eu acho que isso é importante, né? Porque é meio que se depurar. Ou seja, é preciso resgatar o que há de mais elevado em cada um de nós. Isso não é apenas construir coisas técnicas ou se deixar tomar pelo aparato da Gestalt, como falava Heidegger, senão descobrir que nós podemos, né, criar esses lugares. Um mundo sem lugar do extraordinário é um mundo pior. Então, quanto a uma ética normativa, eu diria assim, o Eckhart, pensando a liberdade, nos ensina a habitar o mundo. Estar junto às coisas, mas resguardado das coisas. Estar no mundo, mas a salvo do mundo. Então, não é o além o que importa para Eckhart, é que o além já está aqui. Ele lembra, esse além que ele está falando é raiz. O problema é o esquecimento da raiz, né? E esse fundo do qual ela brota. Desse mesmo fundo é que vai brotar Deus, que vai brotar o humano. Se eu não fosse, diz Eckhart, você conhece a passagem, se eu não fosse quem sou, Deus não seria. Porque aí já há uma distinção, né? A questão é o fundo que é indistinto. Porque é isso que brota em tudo, né? E é assim por quê? Mas não sei se... Não, é interessante, é isso mesmo. Essa possibilidade de uma experiência de uma sacralidade ou de uma vivência com o sagrado aí, que não se objetiva, né? Objetifica, né? Vamos dizer assim, não ganha um peso ontológico, ou seja, nessa perspectiva que geralmente se lê, né? Mas eu estava pensando aqui, como é que a gente poderia, você está falando agora desse contexto nosso, né?
de pandemia também de reclusão, né? Mas ao mesmo tempo de repensar o modo de estar no mundo, né? De se relacionar com o mundo. Muitos pensadores, enfim, estão se debruçando sobre essa nossa relação com o mundo aí e exige de fato uma reflexão sobre essa relação que a natureza ganha, né? A natureza assume diante de uma instabilidade que não é controlável, né? É como se houvesse uma certa perspectiva de planificação, de domínio, né? E que as coisas estão nos seus lugares sob a ótica de um controle e de repente eclode aquilo que não é redutível, né? Que é a própria existência, né? E aí sim a gente tem uma recuperação talvez de uma religiosidade ou de tradições religiosas muito radicais, né? A coisa de uma certa visão um pouco dogmática e talvez tentando ser conclusiva em relação ao que está ocorrendo, né? Enquanto que talvez numa perspectiva mais do que a gente está chamando de mística, né? Exija mais reflexão, que não significa isenção, né? Mas uma reflexão mesmo profunda sobre como é que se dá ou como é que é possível pensar esse momento em que estamos aí vivenciando numa relação em que o ser humano ele se encontra, né, envolvido com o próprio mundo. Eu queria perguntar para você se você acha que é possível pensar em uma transcendência imanente, Eckhart? Ou seja, essa ideia de que o Keiji Nishitani chama de uma transdescendência, né? Como se fosse a ideia de uma transdescendência. É uma transcendência porque não se reduz, né? A experiência não se dá panteisticamente, ou seja, uma redução às coisas, mas ao mesmo tempo na coisa, seria nas próprias coisas que acontecem. Você acha que a gente poderia falar de uma transcendência imanente? Acho que o Amador Vega é quem usa muito isso, né? Uma transcendência imanente, e não uma transcendência e nenhuma imanência, mas esse jogo de unidade, né? Entre esses opostos, talvez. Eu acho que sim, porque toda a questão de Eckhart é como ser uno com uno, né? Como retornar à unidade originária aqui ainda, né? Aqui em vida, sem nenhum tipo de projeção do além e tal. Isso eu acho que é fundamental. E é o que você está colocando, né? O controle, né? Toda essa coisa que a gente sofre tanto hoje é um pouco fruto dessa perspectiva totalizante, né? De querer controlar tudo. E eu não consigo pensar isso de outro jeito que não seja desde a crítica de Heidegger ao mundo técnico. Quando você pensa, por exemplo, que a proposição de fundamento, onde Heidegger fala assim, o problema do mundo atual é que a gana do conhecimento se coloca de tal maneira que só pode ter lugar, ou só pode existir aquilo que pode ser arrazoado, né? Aquilo que tem um porquê. E contra isso, o que Heidegger vai apresentar? Ângelo Silésio, né? Vai falar de um místico, vai falar do sem porquê da rosa. E Eckhart está falando essas coisas também. Então, por que isso? Porque quando você... E Heidegger fala assim, né, que o problema do mundo atual é que ele não respeita a inviolabilidade do possível. Já não há mais o possível. Há o esperado, né? O que você controla. O inesperado, só que a gente está vivendo hoje, né? É o que nos faz pensar agora mesmo. Quando você retira essa experiência do inesperado, por exemplo, eu voltando para a arquitetura, né? Uma arquitetura do inefável, ou uma arquitetura transcendente, uma arquitetura do inútil, tudo isso nos leva a pensar que é possível construir um mundo e guardar um lugar, até como até os templos gregos já nos ensinaram, né? Um lugar onde ali não vigora o cotidiano, simplesmente. Vigora algo de extraordinário. E sabemos que o extraordinário está aí, nesse caso, imanente a cada um de nós. Então ele não foi embora, né? Não é uma criação que se faz e, bom, agora o tempo vai levar isso para frente. Não, o princípio está aí, né? Senão não seria origem, seria qualquer outra coisa. Então aí eu pensando assim, que é possível se imaginar um mundo onde a gente recupere a construção de lugares.
construção de lugares como, voltando ao caso de Marta e Maria, né? Maria aparece, vê, porque Eckhart fala contra toda a tradição nesse caso. Maria aparece como aquela devota, né? Que só quer saber do Jesusinho dela. Mas Marta, ela já está além, né? Marta, não te preocupes, porque você se ocupa com muitas coisas, mas você já está assegurada, porque teu mundo já é divino. Você já alcançou a teofania, né? Você já fez com que o mundo ganhasse um semblante divino, né? E mais, Eckhart fala assim, nesse momento todas as coisas passam a ter um sabor, as coisas passam a ter o sabor de Deus. Ora, essa transformação, essa conversão, a pergunta é assim, o que é verdadeiramente necessário? A pobreza que ele fala, por exemplo, a pobreza vai nos mostrar, e de novo a gente tem que falar de Heidegger, porque Heidegger também, ele bebeu tanto em Eckhart, embora não pareça tanto, mas o textinho de Heidegger de 45 sobre a pobreza, né? Então, qual é a pobreza de fato? A pobreza não está na guerra, a pobreza não está na miséria que campa no pós-guerra que Heidegger está vendo acontecer ali naquele momento, né? É algo que até os comunistas não gostam de ouvir e falam contra Heidegger. Né? O problema não é apenas que as pessoas passem fome. Né? O problema é que as pessoas que sobrevivem à fome só pensem em comer, né? Então, isso eu acho importante dizer. Nosso olhar tem que ser reconvertido. Por isso, temos que aprender a habitar, para perguntarmos basicamente o que é necessário mesmo e o que não é. O que não é necessário você pode até acontecer, né? Acontece cotidianamente. Mas abrir mão do que é necessário, de uma reflexão que faz com que algo no homem, que pode ser entendido como o espírito, ou como o nous, ou a mentalidade, assim, isso tem que ser provocado, né? Porque senão ele afunda, ele cai nas redes do cotidiano, do arrazoamento, de que tudo só tem lugar se é útil, serventia, senão não serve. Isso diz respeito à própria filosofia também, né? Vai chegar um momento, já aconteceu esse momento, onde o ministro da Educação vai dizer que filosofia não serve para nada e quem quiser que faça isso por fora. O Estado não tem que se preocupar com a filosofia. Mas a filosofia é tão inútil assim? Olha, eu acho que sim, mas isso é um sentido tão elevado que provavelmente o ministro não sabe do que a gente está falando aqui. Ou finja não saber. Porque eu desconfio que as pessoas que têm recursos financeiros poderiam pagar faculdades de filosofia, não é? Mas para o povo, não. Então, a universidade vai se transformar em quê, né? Não teremos mais não formaremos mais professores de filosofia, não importa estudar filosofia. O que está acontecendo aqui? Então, é isso, me parece que é aprender a habitar outra vez, de recuperar aquilo que nos diz respeito mesmo, né? E pensar, eu acho que é o fundamental dessa história toda. Muito mais além de qualquer lugar que Eckhart ocupe como um cristão, herege, que quis saber mais do que deveria, e coisas desse tipo que ele foi sendo criticado ao longo da história, né? Eu acho que ele é uma leitura de Mestre Eckhart, é uma leitura que faz as pessoas pensarem efetivamente, né? Em como se relacionar consigo mesmo, com o próximo, com o mundo, com a natureza, como você falou, né? E a natureza também vai ganhando diversos aspectos aí que permaneciam ocultos, né? Muito bom. Eu acho que a gente fez um percurso aí interessante, né? Desde a metafísica, pela ética, e chegando... Eu gostei muito dessa ponte que você faz com a arquitetura, né? A arquitetura que, de fato, se não pensada, se torna empecilho à própria existência, né? Então, esse é que é o problema, né? E aí tem todo o vigor do pensamento de Eckhart como um solo de reflexão, né? Eu queria, então, Frederica, agradecer a sua participação aqui e dizer que a gente pode continuar, de fato, conversando sobre essa possibilidade de, como diria Manuel de Barros, desver o mundo, né? Talvez isso. Esse rever é um desver no sentido de que deixa as coisas aparecerem de uma maneira
e que é inusitada, extraordinária e ao mesmo tempo comum, né? Porque essas coisas não estão tão separadas assim, né? Bom, Isso. Não, isso que você fechar com o Manuel de Barros é ótimo, porque eu adoro também. E sempre tem uma passagem dele que eu acho muito bonita que fala assim: quando era criança eu me dedicava a infantilizar as formigas. uhum. Eu acho isso é isso. A gente tem que infantilizar as formigas. Elas têm que deixar essa história de fazer as mesmas coisas, o trabalho, aquela coisa cotidiana. E eu acho que é isso, voltar à inocência da criança. Bom, muito obrigado pelo convite, Cícero, e espero que eu tenha aí dado. Acho que a conversa foi bem agradável. Quando quiser, estamos aí. Beleza, então. Obrigadão aí, até mais. Tá bom. Um abraço, Cícero. Tchau, Outro. tchau. Mais.